Na aula passada, nós fomos até o jejum de Daniel, falamos de Gabriel e falamos da oração de Daniel, né? Então, nós chegamos nesse ponto. Só para a gente, então, recapitular, vamos mais uma vez aqui ver o resumo de Daniel 9, só para a gente não se perder, tá? Então, Dario, filho de Xerxes o Medo, a gente já falou sobre isso, sobe ao trono babilônio. Daniel, no primeiro ano do reinado dele, se refere à profecia de Jeremias, aliás, trono babilônio, não, o trono da Pérsia, né? Na verdade, o trono babilônio no sentido de que era a região, né, da Babilônia. Daniel, no primeiro reinado dele, se refere à profecia de Jeremias sobre os 70 anos de desolação de Jerusalém. Ele suplica com jejum, pano de saco e cinzas. Daniel faz oração admitindo a culpa do povo, seus líderes e antepassados. Ele pede ao Eterno que tenha misericórdia de Jerusalém e do templo, atentando para sua desolação. Gabriel aparece voando rapidamente na hora do sacrifício da tarde para dar entendimento a Daniel. Ele diz que a oração foi ouvida e dá a seguinte mensagem: 70 semanas foram dadas para que o povo parasse de pecar e ungisse o Santo dos Santos. Então, assim, Daniel, né, vamos lembrar, Daniel estava estudando, Jeremias estudando sobre o fato de que Jeremias havia dito que 70 anos seriam dados e haveria juízo, executaria-se juízo sobre a Babilônia. Porém, e depois disso, o que viria? O que aconteceria? Seria essa justamente a dúvida do público que lia o livro de Daniel, lembrando que esse público que lia Daniel estava vivendo na época da ocupação seleucida e do começo da revolta dos Macabeus. Então, lembrando, o povo de Judá foi levado cativo por Babilônia, depois a Pérsia vem e derruba a Babilônia, toma a Babilônia e permite que o povo judeu volte do exílio para a terra de Judá e reconstrua a província de Judá, que fica como um estado vassalo da Pérsia. Mas eles tinham uma relação favorável, amistosa. Em seguida a isso, vem Alexandre o Grande, de uma maneira avassaladora, né? Alexandre, que era da Grécia, e domina praticamente tudo que se tinha notícia da principal região ali do mundo na época. Tá? Mas Alexandre morre prematuramente e os seus generais, no momento, vamos dizer assim, de disputa de sucessão, dividem o seu reino em 4 partes. A parte do reino de Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande havia dominado a Pérsia, ele havia derrotado os persas. Então, a parte do reino de Alexandre o Grande, que, vamos dizer, ficava ali a região do Oriente Médio, né, mais ao norte, ficou na mão dos Seleucidas, né, dos generais que eram de origem ali síria, tá? Portanto, eram os greco-sírios. E mais abaixo ficou os Ptolomeus, né, com os Ptolomeus, que eram, vamos dizer, já generais de origem egípcia, tá? Então você tinha essa configuração. E houve disputa, houve luta, né, briga entre esses reinos que vieram do reinado de Alexandre o Grande. E no meio disso tudo estava a província da Judéia, que passou ao governo da Grécia. A Grécia, vamos dizer assim, culturalmente não era vista de maneira muito favorável pelo povo judeu, porque já era uma cultura muito liberal, muito politeísta, etc. A Pérsia já tinha um certo dualismo, tinha uma cultura mais de Oriente Médio, então era mais favorável. Né? E aí o que acontece? Nós temos então a situação, né, de que o povo estava ali, né, mas a Grécia, bem ou mal, vamos dizer assim, não houve uma... vamos dizer assim, um grande problema. Né? Houve problemas, mas não houve um grande problema, né? Uma grande destruição, massacre ou coisa do gênero, quando dessa época. Num primeiro momento, os Seleucidas foram favoráveis. Antíoco Epifânio era favorável ao povo judeu. Só que o que acontecia? Além das brigas internas, né, por conta do poder
dentro do próprio povo judeu, a corrupção do sacerdócio, né? O que acontecia? Se alguém queria ser sacerdote, naquela época, tentava fazer o lobby com a nação dominante. E a nação dominante, então, ia lá e intervia. Isso era, vamos dizer assim, né? Isso acontece em qualquer colônia ou província vassala, isso é nítido. Tá? Então, aconteceram muitos problemas dessa natureza na época de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio desce para guerrear contra quem? Os Ptolomeus. Então, ele desce, né, para guerrear contra os Ptolomeus. Tinha até um mapinha, acho que eu vou até colocar de novo aqui. Para vocês entenderem melhor. No fim, é todo mundo dominado pelo Império Romano, né? Pelo nascente Império Romano. Mas já até tinha aqui o mapa, eu peguei por besteira. Vamos lá. Então tá aqui o mapa. Lembrando, tá? Tá aqui Antíoco Epifânio. Ele desce para fazer guerra contra os Ptolomeus. O que ele desce para fazer guerra com os Ptolomeus, ele passa, obviamente, pela região de Israel. Como foi uma guerra muito dura e gerou muito prejuízo, ele volta passando a ripa na população. Se você acha que governante passar a ripa na população é algo que acontece especificamente no Brasil ou mais recentemente, você está redondamente enganado. Né? Isso é mais velho do que andar de costas. Né? Então, o que acontece? No que ele passa pela região aqui, né, do Oriente Médio, ele vai e pilha Jerusalém, e pilha o templo. E nisso ele gera uma revolta civil que talvez até nem ele tenha previsto que iria acontecer. Tá? E aí, o livro de Daniel é escrito no meio dessa bagaça, no meio dessa insurgência. Tá? Estava acontecendo, né, começando a revolta dos Macabeus. Tá? E o povo judeu perplexo, porque começou a Jerusalém ser destruída de novo. Né? E o povo judeu, de novo? Né? Como assim? Não tinha sido profetizado, né, que a gente voltaria e teria uma reconstrução, né? E aí? E é justamente esse dilema que o autor de Daniel está tentando sanar e mostrar para o povo. Tá? Então, como é que ele faz isso? Bom, vamos lá. Então, agora a gente vai para o conteúdo da aula de hoje. A gente viu a questão da oração, né? Falamos na aula passada, etc. Tá? 70 semanas de Daniel. Quem acha o assunto difícil? Diga eu aqui, vamos ver. 70 semanas de Daniel. Quem acha o assunto difícil? Pois é. Vocês vão ver o seguinte: 70 semanas de Daniel, pessoal, era para ser ridiculamente fácil e simples. Só se tornou complexo por causa de grupos religiosos posteriores que, vamos dizer assim, procuraram tentar justificar as suas crenças nas 70 semanas de Daniel. Né? O que mais tem é religião enfiando coisa doida no meio do assunto das 70 semanas de Daniel. Tá? Mas vamos lá. Vamos lembrar o seguinte aqui, ó. Cronologia, tá? Profecia de Jeremias sobre a queda da Babilônia, tá? A profecia foi 621 antes da Era Comum. Começo da punição de Judá, 605 antes da Era Comum, com Nabucodonosor, né, da Babilônia, cercando a cidade, começando a guerra. Tá? O povo judeu vai ser exilado em 697 a 581 antes da Era Comum. Tá?
539, Ciro da Pérsia, né, portanto, nós estamos falando, né, de cerca de quase 70 anos depois, né, ele conquista a Babilônia e ele vai ver os judeus de forma favorável. Então, o calvário judaico, né, vamos chamar assim, durou cerca de 70 anos. Tá? É o que a gente sabe. Muito bem. O que acontece? Vou pegar aqui mais para trás. Desculpa, é que hoje o PDF é grande. Então, vamos lá. O assunto das 70 semanas parece complexo, mas é ridiculamente simples. Vocês vão ver. Primeiro, o que significa 70 semanas? Tá? Para você, para mim, nós não temos o hábito de falar de semana de ano. A gente, quando fala de semana, a gente fala de dia. Um conjunto de 7 dias, né, são uma semana. Porém, na cultura bíblica, na cultura semita, tá? Semana era um conjunto de 7. E existiam 2 tipos. Tinha semana de dia e tinha semana de ano. Se você ler lá em Levítico 25, 8 a 10, também contarás 7 semanas de anos. Falando do jubileu, né? Não tem nada a ver com as 70 de Daniel, tá? Deixando claro. 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das semanas de 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º ao 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, farás passar a trombeta por toda a terra, etc, etc, etc. Tá? Ou seja, pessoal, você tem na cultura semita períodos de 7 anos. Tá? O sábado da terra, ele era contado assim. Como é que era o sábado do trabalho humano? Você trabalhava 6 dias, folgava no 7º, certo? Muito bem. Como é que era o sábado da terra? Você plantava 6 anos e você deixava a terra descansar no 7º ano, tá? Então, existe na cultura semita o conceito de uma semana de anos. Quando se fala em uma semana de anos, estamos falando de 7 anos. Obrigatoriamente. Ok? Ficou claro? Sim ou não? Muito bem. Então, a primeira coisa para entender é o seguinte, tá? Para o israelita que estivesse lendo isso, né? Na verdade, o judeu já era, né? Ali já eram conhecidos como povo judeu, né? Porque tinha ficado só Judá, né? Então, assim, para o povo judeu, lendo isso, tá? O povo que lesse isso, que lesse lá 70 semanas, eles iam entender semana como, né? Semana de ano. Então, ele está falando de conjuntos de 7 anos, tá? O 7 na cultura semita, ele é importante porque ele é um ciclo completo, né? Você tem isso em várias coisas, o ciclo da semana, né? O ciclo dos anos, etc. Tá? Muito bem, então também quando se fala de um período de 7 anos, se fala de uma fase, uma dada fase. Tá? Muito bem, vamos lá. O que acontece? De onde é que o autor de Daniel extraiu a ideia, tá, de 70 semanas em Jeremias? O que acontece? Jeremias 25, 11. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Isso é o que diz Jeremias 25, 11. Tá? O texto em particular, tá, que é 70 anos, eu coloquei aqui, ó, Shevuim Shana. Tá? Então, Shevuim Shana, literalmente 70 anos. Tá? Só que tem um detalhe. O hebraico antigo, para quem não conhece o hebraico, esse monte de pontinho em cima e embaixo, tá? Esses tracinhos em cima e embaixo das letras, são vogais, tá? E outros sinais também. Mas, essencialmente, vamos dizer assim, eles são usados para quê? Para você saber a pronúncia correta da palavra, tá? Porque os idiomas do Oriente Médio Antigo,
né, de um modo geral, eram escritos, a maioria, não todos, mas a maioria, eram escritos sem vogal, era escrito só a consoante. A vogal você captava pelo contexto, tá? Da mesma maneira é hoje no hebraico moderno, tá? Então, assim, quem escreveu o livro de Jeremias, né, escreveu isso aqui assim, ó, tá? O leitor que fosse ler, né, conseguiria entender, né? Entenderia, Shiv'im Shana, tá? Só que, se você for escrever Shevu'im Shana, que seriam semanas de anos, você escreveria igual, tá? Então, de Shiv'im, que é 70 anos, para Shevu'im Shana, tá? Que seria semanas de anos, a escrita seria semelhante, tá? Da mesma maneira que se escreve 70, se escreve semanas, tá? Ok? Por quê? Né? Porque os dois vêm da palavra 7, tá? Então, assim, a gente não consegue saber, pelo hebraico sem vogal, a gente não consegue saber, né, se isso aqui é 70 anos ou semanas de anos, tá? Pode ser lido das duas formas. No contexto de Jeremias 25:11, não faria sentido semanas de anos aqui, né? Estas nações servirão ao rei da Babilônia semanas de ano. Semanas quantas? Tá? Então, pelo contexto, a gente sabe que são 70, tá? Mas o que ele fez? Tá? O autor de Daniel, ele não estava interpretando Jeremias, literalmente, fazendo uma exegese, tá? Ele deu uma, vamos dizer assim, né? Ele tentou extrair um conceito a partir daqui, tá? Ele combinou Shiv'im, que seria 70, com Shevu'im, que seria semanas, tá? Ele combinou as duas leituras dessa palavra aqui e chegou em 70 semanas, tá? Todos entenderam como é que ele chegou em 70 semanas? Porque se você lê Jeremias, não está falando de 70 semanas. Então, de onde Daniel tirou 70 semanas? Disso aqui. Ele pegou essa palavra e desdobrou em dois. Todos entenderam? Sim? Tá? Então, é daí que vem as 70 semanas. Tá? E aí, a Jewish Study Bible, ela explica, ela fala, essa interpretação é baseada na leitura de uma única palavra de Jeremias 25, 11, 12, de duas formas, tá? Que seria Shavu'im, né? Que seria semanas, é que aqui Shevu'im Shana, né, também, Shavu'im não muda muita coisa. Isso não vou perder tempo explicando essa regra gramatical. Mas Shiv'im, que é 70, tal estudo textual, de perto e revocalização dos textos para fins interpretativos, caracterizaria a interpretação rabínica posterior. Tá? Aqui já estava começando o povo a viajar na maionese com os textos bíblicos. Né? Mas Daniel faz um trocadilho. Né? Lembrando, Daniel não era um livro histórico, não era um livro profético, tá? Ao contrário do que as pessoas pensam. Né? Ele é uma obra poética, ele era uma narrativa histórica, né? Quer dizer, não era bem histórico, né? Vamos dizer, mas Daniel é uma narrativa escrita em código com o objetivo de incentivar as pessoas a permanecerem fiéis durante o período da perseguição seleucida. Tá? O que Daniel, então, vai fazer? Tá? Vamos ler. Nós vamos ter o seguinte. Então, aqui em Daniel. Chegou lá Gabriel, né, depois que Daniel se debulhou em lágrimas. A gente já falou de Gabriel. Eu estava ainda falando, proferindo minha oração, confessando meus pecados e os pecados do meu povo Israel, apresentando minha súplica. Né, quando veio Gabriel, etc., ele falou, Daniel, saí para vir te instruir em inteligência, desde o começo da tua súplica, etc. Aí aqui no 24 começa o texto que a gente quer, tá?
70 semanas, então ele tirou desse trocadilho aí com a mesma palavra que pode ser lida, Shevuim ou Shivim, tá? 70 semanas foram fixadas para o teu povo e a tua cidade santa para fazer cessar a transgressão e lacrar os pecados, para expiar a iniquidade e instaurar uma justiça eterna, para sigilar visão e profecia para ungir o santo dos santos. Pergunto para vocês, 70 semanas é quanto tempo? 70 semanas é quanto tempo? 490 anos. Muito bem. Daniel, ele começa falando do quê? Ele começa a falar, né, do 70 anos para o povo. Tá? O povo, ele começa a sofrer, o povo judeu começa a sofrer em 605. Tá? Em 605, aí você tem Gabriel dizendo que foram determinadas o quê? 70 semanas, certo? A partir do momento qual? Vamos ler. Então, ó, 70 semanas foram fixadas para o teu povo e para a cidade santa para fazer cessar a transgressão e lacrar os pecados, para expiar a iniquidade. Ou seja, está falando da restauração de Jerusalém aqui. Se é a restauração de Jerusalém, tá? Ela vai começar por aqui, ó, 539, tá? Mais ou menos. Então, pessoal, no mínimo, né, vamos dizer assim, na melhor das hipóteses, né, a gente poderia ter 605, né, menos 490, tá? Então a gente teria o quê? Aproximadamente, teria quanto? 605 menos 490. Aproximadamente uns 115, né? Se a gente for falar do ano de Joaquim, né, começou na profecia lá de Jeremias, mandando o povo não fazer, né, não fazer o que estava fazendo, tá? E já falando da Babilônia, você pode ainda dar uma lambuja aqui, colocar mais uns 16 anos aqui nessa conta, você vai lá para 121 antes da Era Comum. Agora, fala para mim, como é que raios isso aqui pode se referir ao primeiro século? Vamos pegar agora aqui, então, tá? E falar de Ciro da Pérsia. Vamos pensar em 539, tá? Ciro da Pérsia conquista a Babilônia. Ah, muito bem. Então, vamos lá. 539 menos o quê? 490 anos. Se você tiver, então, 539 menos 490 anos, você ainda assim vai chegar o quê? Você vai chegar a menos o quê? Menos 51 antes da Era Comum. Tá? Se você vai chegar em menos 51 antes da Era Comum, como é que é primeiro século? Fala para mim. Não tem como. Ah, vamos para Dario. Não vai chegar lá. Tá certo? Então vamos lá. Vamos entender o que isso significa. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ele vai falar o quê? 70 semanas foram fixadas para o teu povo, tua cidade santa, para fazer cessar a transgressão e lacrar os pecados, expiar a iniquidade e instaurar uma justiça eterna para te dar visão e profecia para ungir os santos, ungir o santo dos santos. Muito bem. Vamos falar da unção dos santos, tá? Quando que ocorreu a unção do santo dos santos? Vamos lá. Se a gente pegar o livro de Macabeus, tá? Vamos ler Macabeus. Se você não lê Macabeus, né, aqui a gente vai ler primeiro a Macabeus. Você nunca vai entender Daniel. Então vamos ler e vamos entender.
Por isso, no ano seguinte, ele recrutou 60.000 homens escolhidos e 5.000 cavaleiros com o objetivo de subjugar os judeus. Entraram na Idumeia e acamparam em Betsur, mas Judas saiu para enfrentá-los com 10.000 homens. E ao ver tão poderoso exército, ele orou dizendo: Tu és bendito, ó Salvador de Israel. Falando de Judá o Macabeu. Tu que esmagaste o ímpeto de um gigante pela mão do teu servo Davi. Ah, não, perdão, aqui está falando do Eterno, né? E entregaste o acampamento dos filisteus nas mãos de Jonatas, filho de Saul, e do escudeiro. Da mesma forma entrega este exército nas mãos de Israel, o teu povo, que se cubram de ignomínia com sua força e sua cavalaria. Infunde-lhes o medo e derrota-lhes a presunção da sua força, para que sejam levados de roldão na sua derrota. Falando do quê? Falando dos macabeus se levantando contra os seleucidas. Abate-os sob a espada dos que te amam, para que te exaltem com hinos todos os que conhecem o teu nome. Arremessaram-se então uns contra os outros, caindo cerca de 5.000 homens do exército de Lísias, prostrados no corpo a corpo. Vendo a derrocada de suas tropas e a intrepidez que se manifestava nos soldados de Judas, dispostos a viver ou morrer corajosamente, Lísias retomou o caminho de Antioquia, onde se pôs a recrutar mercenários estrangeiros, pretendendo voltar à Judéia com forças ainda maiores. General, então, de Antíoco Epifânio IV, o que ele faz? Ele sofre uma derrota militar, tá? Nas mãos dos macabeus, na revolta dos macabeus. Volta, ele sobe, né, ali para Antioquia para buscar reforços, descer de novo. Nesse momento, então, que foi a primeira vitória dos macabeus, tá? Judas e seus irmãos disseram: nossos inimigos estão destroçados. Subamos agora para purificarmos o lugar santo e celebrarmos a sua dedicação. Todo o exército se reuniu e subiram ao Monte Sião. Contemplaram o santuário desolado, o altar profanado, as portas incendiadas, os arbustos crescendo nos átrios, como se num bosque ou sobre uma das montanhas, e os aposentos destruídos. Eles acharam, então, o templo desolado. E, rasgando as vestes, fizeram grande lamentação. Cobriram-se de cinzas, caíram com a face por terra, e, tocando trombetas para dar os sinais, elevaram clamores ao céu. Entremente, Judas, né, Judá, o Macabeu, ordenou a alguns homens que ficassem atacando os que estavam na cidadela, até que ele completasse a purificação do santuário. Então, veja, estava rolando guerra ainda, mas os exércitos dos macabeus conseguiram libertar o Monte do Templo, tá? E aí eles foram fazer o quê? Purificar o santuário. Assim, escolheu sacerdotes sem mácula, observantes da lei, os quais purificaram o lugar santo e removeram para o lugar impuro as pedras da contaminação. Essas pedras, provavelmente, a gente vai ver mais adiante, tem a ver com a abominação desoladora, tá? Foram pedras trazidas para se fazer sacrifício pagão dentro do Templo de Jerusalém. Deliberaram também sobre o que deveriam fazer do altar dos holocaustos que havia sido profanado. E ocorreu-lhes a boa inspiração de o demolirem, a fim de que não se tornassem para ele motivo de desonra o fato de os gentios o terem contaminado. Demoliram-no, pois, e puseram as pedras no monte da morada em lugar conveniente, à espera de que viesse algum profeta e se pronunciasse a esse respeito. Então, o que eles fizeram? O altar do templo estava profanado. Eles resolveram demolir e reconstruir, e ficaram esperando um profeta vir dizer o que fazer. Tomaram então pedras intactas segundo a prescrição da lei e construíram um altar novo sobre o modelo do precedente. Restauraram o lugar santo e o interior da morada e santificaram os átrios. Fabricaram novos utensílios sagrados e levaram para dentro do templo o candelabro, o altar dos perfumes e a mesa. Então, lembrando, os seleucidas tinham pilhado o templo. Muita coisa tinha sido destruída, muita coisa tinha sido levada embora. Puseram ainda os pães sobre a mesa, suspenderam as cortinas e chegaram assim ao termo de todos os trabalhos empreendidos. No ano 25 do 9º mês, chamado Casleu, né, Kisleu ou Kislev no hebraico moderno,
do ano 148, eles se levantaram de manhã cedo e ofereceram um sacrifício, segundo as prescrições da lei, sobre o novo altar dos holocaustos que haviam construído, exatamente no mês e no dia em que os gentios o tinham profanado. E foi o altar novamente consagrado com cânticos e ao som de cítaras, harpas e símbolos. O povo inteiro se prostrou com a face por terra e adoraram, elevando louvores ao céu, que os tinha tão bem conduzido até lá. Celebraram a dedicação do altar por 8 dias, oferecendo holocaustos com alegria e imolando também o sacrifício de salvação e de louvor. Tá? Então tá aqui, pessoal, o que Gabriel disse a Daniel que iria acontecer. 70 semanas. Até o quê? Até a unção do Santo dos Santos. Isso aconteceu na revolta dos Macabeus. Vamos continuar. Fica sabendo, pois, e compreende isto. Desde a promulgação do decreto sobre o retorno e a reconstrução de Jerusalém, até um príncipe ungido haverá 7 semanas. Eu morro de pena dos cristãos. Vou dizer por quê. Porque a maioria dos cristãos que eu conheço lê a Bíblia de maneira bem intencionada, mas não conhece o hebraico. A liderança cristã, de um modo geral, conhece pouco a Bíblia hebraica. E aí você tem traduções erradas que fazem as pessoas acharem que a sua convicção religiosa está sendo ratificada e muitas vezes não está. Tá? Olha o problema aqui, ó. Muita gente lê Daniel, né, na Almeida. Olha o que Daniel 9:25 diz na Almeida. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Ah, tá aqui, ó. Como é que o judeu cego não vê que está falando do Messias, o príncipe, aqui em Daniel? Quantas pessoas não pensam assim? Né? Só que tem um problema. Qual é o problema? O problema está no hebraico. Tá? O hebraico, ele não fala, ele não diz, tá? Ele não diz o Messias, com M maiúsculo, tá? Ele diz um ungido, tá? Não é aqui uma referência messiânica, não é aqui uma referência ao ungido filho de Davi. Mashiach, o termo Mashiach, que é traduzido como Messias, né, na realidade a melhor tradução é ungido, é usado na Bíblia hebraica para se referir a sacerdote, para se referir a profeta, para se referir ao povo de Israel inteiro, para se referir a rei estrangeiro, Ciro da Pérsia, em Isaías 45, o meu ungido. Né? Literalmente o texto hebraico diz o meu Mashiach. Tá? Agora, quando se fala do Messias davídico, tá? Normalmente o Messias davídico, nas profecias, não aparece muito o termo Messias, tá? Mas quando se faz referência nos escritos judaicos ao Messias davídico, é o Messias, é Hamashiach, tá? Tem o re na frente. O re, no hebraico, o que ele é? Ele é o artigo definido, tá? Então, para eu dizer que alguém é o Messias, tá? Para eu dizer ele é o Messias, eu teria que dizer Hu Hamashiach, tá? Agora, para dizer ele é um ungido, eu diria Hu Mashiach, tá? Eu não botaria o Ha na frente, que é o artigo definido, tá? Então aqui, pessoal, Almeida falsificou de propósito essa referência. E ao fazer isso, enganou milhões de pessoas. De propósito, para forçar a barra em cima da interpretação bíblica. Tá? Então, infelizmente, pessoal, por isso que eu falo, eu tenho pena. Né? Tem gente que tem raiva, não tem que ter raiva, tem que ter pena. As pessoas não sabem, elas estão fazendo o melhor que elas podem. Elas não sabem.
tá? Mas aqui é ungido, é Mashiach, sem o artigo definido, tá? Muito bem. E, né, então, quem é esse ungido aqui? E repara, pessoal, até o Messias haveria 7 semanas. Quanto é 7 semanas em ano? Quanto que é? Quanto é 7 semanas? Não, 70 não, 7. 7, só 7. 49 anos. Muito bem. Então, nós estamos falando, ó, do fim do exílio. Tá vendo? Ó, o exílio babilônio, ele vem aqui, ó. O exílio babilônio, tá? Começa aqui, ó, com 605 a punição, né? O começo já Nabucodonosor sitiando o reino de Judá, sitiando Jerusalém, tá? 605, tá? O povo judeu vai ser exilado de 597 a 581, tá? Em 539, Ciro da Pérsia conquista a Babilônia. Se você pegar, então, este período aqui e diminuir os 49 anos, você vai dar justamente, ó, olha aqui, ó, 581, vamos dizer que foi quando culminou, acabou de deportar Judá, tá? 581 com 49 anos, quanto que vai dar? Faz a conta, né? Se você subtrai de 81, que aqui você está, antes da Era Comum, você vai diminuindo, né? Depois da Era Comum, você vai aumentando, né? A conta é feita de maneira espelhada, né? Então, assim, aqui, 49 anos, nós estamos falando de quanto aqui? De quanto? Se você, né, você está falando de 542, né, aproximadamente, tá? Antes da Era Comum, tá? Aproximadamente isso aqui, tá? Ou seja, é justamente quando o povo judeu começa a voltar por conta vamos dizer, das benesses da Pérsia, que conquistou Babilônia, tá? Muito bem. Claro, né, pessoal, essas datas também são um pouquinho aproximadas. A gente tem uma certa dificuldade com a data exata, né, de eventos que aconteceram 2.700 anos atrás, tá? A gente fala por volta de, né, vamos dizer, 590, 580, pode ter sido um ano a menos, um a mais, 2 aqui, 2 ali, tá? Mas a essência do lugar está aqui, ó, tá? Tá na volta na volta do exílio babilônio. É aí que esse ungido viveria, tá? Então, quem é esse ungido? Não pode ser Jesus, com todo perdão e respeito aos meus amigos cristãos. Não estou aqui falando contra o cristianismo. O que eu estou dizendo é, a Bíblia Almeida falsificou o troço. Não pode ser uma referência messiânica aqui, tá certo? Não pode ser por causa do Hamashiach. Não pode ser também uma referência a Jesus, porque você está falando de 540 antes da Era Comum. Você está falando de mais de meio milênio antes da época em que Jesus teria vivido. Não pode ser uma referência a Jesus aqui, tá? E isso não tem nada a ver com crença. Nós estamos falando de leitura, de interpretação de texto, tá? Então, quem é esse ungido, né, que está aqui? Vamos lá. Quando que foi dada a ordem da restauração? Ó? No primeiro ano de Ciro, Ciro, rei da Pérsia. O que é o primeiro ano? O primeiro ano desde que ele conquistou a Babilônia, 539, mais ou menos, aproximadamente. Para que se cumprisse a palavra do Eterno pela boca de Jeremias, despertou o Eterno Espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Eterno, o Senhor Eterno dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Tá? Das duas, uma. Ou esse ungido é o próprio Ciro, que é chamado de ungido, tá?
em Isaías 45. Então, ou é o próprio Ciro da Pérsia, esse ungido, ou, se for uma referência a um ungido estrangeiro, se for uma referência a um ungido judeu, a um governante judeu, a Zorobabel. Tá? Zacarias 3, 8 até 4, 7 a 9. Houve, pois, Josué, sumo sacerdote. A época de Zorobabel, né, Josué era o nome do sumo sacerdote. A duplinha Josué e Zorobabel é quem começa, né, a fazer o retorno das atividades culticas em Jerusalém. Isso vai ser concluído por Esdras e Neemias depois, né? Tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, eis que farei vir o meu servo, o renovo. Tá? Então, aqui é uma referência a Jesus. Com todo respeito aos cristãos, continua lendo o texto, vamos ver quem é o renovo. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações. Graça, graça a ela, a palavra do Eterno veio novamente a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibas que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Tá? Então, aqui, pessoal, né, se a gente olhar depois, então, em Esdras, então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e ou Josué ou Jesuá, né, porque na verdade aqui a forma hebraica, né, a forma aramaica de Josué, de Yehoshua, né, seria Yeshua, né, que é inclusive o nome que se supõe que Jesus tenha tido, mas era um nome comum, aparece no Tanar, tanto Yehoshua quanto Yeshua, como nomes próprios de pessoas comuns ao longo da história. Tá? Era o nome do sumo sacerdote, isso de acordo com o aramaico. No hebraico, provavelmente o nome dele era Josué mesmo. Tá? Filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém, e com eles os profetas do Senhor que os ajudavam. Tá aqui, ó. Então, esse ungido, até o ungido, ou é Zorobabel, que era tido como um grande ungido, né? Então, aqui o príncipe, Nagid, seria grande, na verdade. Tá? Não seria necessariamente um príncipe. Príncipe no hebraico é Sar, não é Nagid. Tá? É Sar. Então, na realidade, aqui nós estamos falando de um grande ungido. Essa seria a melhor tradução. Tá? Salvo engano, a Bíblia de Jerusalém ela traz assim, um grande ungido. Tá? E aí tem uma outra falsificação. A Bíblia Almeida não para de te enganar. Né? Daniel 9, 25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, né? Isso a Bíblia Almeida. Já vimos que ao Messias e com letra maiúscula está errado. O príncipe também não é príncipe no hebraico, está errado. Tá? Haverá 7 semanas e 62 semanas. Então, o que a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Almeida resolveu fazer? Resolveu dizer que Daniel está falando de 69 semanas. Vocês já ouviram essa conta? Né? Que Daniel está trazendo assim, não, vai ter 7 mais 62. Pessoal, isso não faz sentido no hebraico. Da mesma maneira como não faz sentido no português. Tá? Imagina, você chega para uma pessoa e pergunta assim, qual é a sua idade? A pessoa vira para você e fala, a minha idade é 7 mais 62. Você já viu alguém falar assim? Não se fala desse jeito, nem no hebraico. Tá? Então, o texto hebraico, se você olhar, ele tem essa partículazinha aqui que chama-se wal conjuntivo, ou vav conjuntivo no hebraico moderno, que é uma partícula que introduz um novo assunto, introduz uma nova frase. Então, não pode ser continuação dessa, caramba. O que ele fala? Né? Ele fala, o Eshavu im shishimu shenayim, né? E em 62 semanas acontecerá uma outra coisa. Então, olha o que a Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução muito mais moderna e menos tendenciosa, traz. Fica sabendo... e detalhe, não é uma tradução judaica, tá?
Bíblia de Jerusalém é uma tradução cristã. Muito bem. Fica sabendo, pois, e compreende, desde a promulgação do decreto sobre o retorno e reconstrução de Jerusalém, que a gente viu lá, né, em Ciro da Pérsia fazendo isso por volta de 540 antes da Era Comum, até um príncipe ungido haverá 7 semanas, ou seja, haverá 49 anos. Ou seja, nós estamos falando, né, falando aqui justamente do quê? Da reconstrução, né? Estamos falando aqui de um tempo muito anterior, tá? Durante 62 semanas serão novamente construídas praças e muralhas, embora em tempos calamitosos. As 62 semanas, pessoal, né? Portanto, aí você vai, eu não vou fazer essa conta louca, mas você vai multiplicar, né? Seriam 400 e tantos anos, Jerusalém seria reconstruída, que foi exatamente o que aconteceu. 7 semanas até, né, esse príncipe ungido que viria, né, dar o quê? Né, dar início a essa construção. Depois disso, Jerusalém passaria por um período de reconstrução. Tá? Mas em tempos calamitosos. Isso aconteceu? Aconteceu. Tá? Por que isso aconteceu, pessoal? Isso aconteceu por uma razão muito simples. Né? Na verdade, o autor de Daniel já sabia, ele está falando do passado, ele não está falando do futuro. Né? A gente já viu isso no começo do estudo do livro de Daniel. Mas assim, o que aconteceu? Esse período da reconstrução de Jerusalém, esses próximos 400 e tantos anos, foi briga pra caramba. Primeiro veio o Império Persa, aí depois veio Alexandre o Grande, aí depois vieram os Seleucidas, né? Ainda por fim ainda viriam os romanos, né? Que o autor de Daniel não sabia. Daniel não fala de Roma em lugar nenhum. Qualquer acadêmico vai te dizer isso. Não há menção a Roma no livro de Daniel, tá? Então, Jerusalém seria reconstruída em tempos turbulentos. Muito bem. E aí? Um ungido será cortado, tá? Então, de novo, Mashiach, não Hamashiach, tá? A Bíblia de Jerusalém está correta. Depois das 72 semanas, um ungido, embora eles ponham em maiúsculo, né? Que é uma tradução cristã, eles dão uma forçadinha às vezes, será eliminado, pois ele nada é. E a cidade e o santuário serão destruídos por um príncipe que viria. Seu fim será no cataclismo, até o fim a guerra e as desolações decretadas. Aqui ele está falando do quê? Quem foi esse ungido eliminado, cortado, né? Algumas traduções trazem. Onias III, sumo sacerdote, que era um sumo sacerdote legítimo. Que raios aconteceu naquela época? Tá? Um cidadão infeliz, energúmeno, chamado Menelau, e aí começou uma briga danada, que era esse cara, que era da tribo de Benjamim, resolveu ser o sumo sacerdote, e resolveu assassinar o sumo sacerdote legítimo. Tá? Ele resolveu... O que aconteceu? Foi uma época que Antíoco Epifânio tinha se ausentado, tá? E aí ele estava no comando esse cidadão aqui, o Andrônico, tá? E esse Menelau, infeliz energúmeno, viu nisso uma oportunidade muito grande. Né? Antíoco tinha saído com alguns generais, ficou o Andrônico no comando, e ele resolveu puxar o saco do Andrônico para poder ser sumo sacerdote, e matou o Onias III. Foi isso que aconteceu. Foi o começo das confusões. Tá? Então, Menelau, então, convencido de estar colhendo a ocasião propícia, subtraiu alguns objetos de ouro do templo. Foi ele que começou a profanar aqui, ó. Ele pegou objeto do templo e os deu de presente a Andrônico, além de conseguir vender outros em Tiro e nas cidades vizinhas. O cidadão pilhou o templo, tá? Tendo tomado conhecimento desses fatos, Onias, já refugiado no recinto inviolável de Dafne, situada perto de Antioquia, ele já estava exilado, porque já estava rolando
uma série de confusões no templo por conta dessas brigas políticas, tá? Manifestou-lhe sua desaprovação. Onias III se levantou contra. Por causa disso, Menelau, dirigindo-se secretamente a Andrônico, incitava-o a eliminar Onias. De fato, indo visitá-lo e obtida sua confiança com astúcia, Andrônico alcançou que Onias lhe desse as mãos, depois dele mesmo las ter estendido com juramento. Então, Andrônico foi lá, né? O Onias estava escondido, estava buscando refúgio, tá? E o Andrônico, então, vai lá sinalizando, né? Não, tá tudo bem, vem aqui, vamos tomar cerveja, né? Aquele negócio, né? Aquela coisa de, né? Vou dar uma aproximada aí desse cidadão. A seguir, embora despertar suspeitas, convenceu a sair do seu asilo. Então, ele convenceu, não, Onias, deixa disso, tá tudo bem, não precisa se esconder não, né? Você é meu brother, aquela coisa. O Onias saiu do esconderijo, o que aconteceu? Imediatamente mandou matá-lo, sem qualquer consideração pela justiça. Tá? Então, por causa do sumo sacerdote legítimo Menelau, ele mandou matar o Onias. Né? Na verdade, aqui não seria pelo, né? Seria amando de. Né? A frase não ficou, vamos dizer assim, né? Muito bem comunicada. Mas foi amando do Menelau, que era da tribo de Benjamim, pior ainda, né? Depois da reconstrução, uma nova destruição sob Antíoco Epifânio. Então ele está falando o seguinte, o começo da... Exato, uma traição. Né? Aliás, uma satisfação te ver de novo, viu, Nilva? Que bom te ver aqui. Né? Um grande abraço para você. Então, vejam, aqui, pessoal, seguinte, vejam vocês aqui, ó, tá? Onias já não era nada, ele já estava exilado, tá? E o Menelau ainda mandou matar, tá? E logo depois veio o quê? Justamente a destruição. Pouco tempo depois foi que o Antíoco Epifânio resolveu passar a ripa, tá? Então, por isso que vai falar que ele fez uma aliança por um tempo. Por um tempo, ele estava de boa com o povo judeu, tá? Muito bem. Então, ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana. Uma semana, 7 anos. Né? Aqui, tem gente que toma como literal que foram 7 anos de paz com o Antíoco Epifânio, tá? Quer dizer, foram 3 anos e meio, né? O Antíoco Epifânio prometeu, fez um acordo de paz de 7 anos, mas o mais provável, né, é que aqui a referência à metade da semana, né, esteja levando em consideração aquela ideia semita, né, de uma totalidade de tempo. Então, assim, olha, vai ter uma aliança, né, e no meio da aliança ele vai passar a ripa. E foi o que aconteceu. Fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a nave do templo estará a abominação da desolação até o fim, até o termo fixado para o desolador. Olha só, pessoal, vamos lá, não? Assim, abominação da desolação era um termo comum e está escrito em Macabeu. As pessoas ficam tentando adivinhar o que é abominação da desolação, né? Cada religião faz a sua salada. Está escrito em Macabeus o que é. É só ler. Né? É só ler. Ah, mas Macabeus não é inspirado. Eu não estou falando que Macabeus é inspirado. Tá? Mas para você entender os acontecimentos do livro de Daniel, que fala explicitamente do período entre Babilônia, né, e Antíoco Epifânio, se você não lê a história, né, se você não lê o texto histórico, como é que você vai entender? Né? Então você tem que estudar a história. Não interessa se Macabeus é inspirado ou não é inspirado. Essa não é a questão. Tá? Se é bíblico ou não é bíblico. Independente do que for, Macabeus é um livro histórico. Eu não acho que Macabeus seja inspirado, quero até deixar claro. Tá? Mas é um livro histórico. E precisa entender o que é que aconteceu. Tá? Então, olha só o que vai acontecer. No 15º dia do mês de Casleu, né, de Kislev, do ano 145, o rei fez construir sobre o altar dos holocaustos a abominação da desolação.
Então, em cima do altar, tá? Ele enfiou um ídolo, tá? E pedras, né, vamos dizer assim, de sacrifício. A gente vai ler sobre isso daqui a pouquinho. Também nas outras cidades de Judá, erigiram-se altares e as portas das casas, e nas praças queimava-se incenso. A quem? Quem é que se adorava? Está lá em 2 Macabeus 6:2. Mandou, além disso, profanar o santuário de Jerusalém, dedicando-o a Júpiter Olímpico. Tá? Então, você tem duas divindades que são mencionadas no livro de Macabeus, que eram adoradas, né, pelos Seleucidas e que foram adoradas em Jerusalém com festivais e com dedicação de templo, etc. Né? Um era Zeus Olimpo, né? E o outro era Baco ou Dionísio, né? Tá? Então, que era o filho de Zeus, Olimpo. Tá? Então, essa divindade foi justamente a divindade que foi adorada no templo. A abominação desoladora foi o quê? Foi um ídolo dedicado a Zeus Olimpo, colocado no altar dos sacrifícios. Por isso, né? Por isso que é chamado de abominação desoladora. Tá certo? Ok? Ficou claro? Então, pessoal, reparem como é fácil as 70 semanas de Daniel. Extremamente fácil. Né? Você vai ter o quê? Você vai ter um período de reconstrução, de volta, né, do exílio, reconstrução de Jerusalém, a vinda dos Seleucidas, tá? A profanação, a falsa aliança dos Seleucidas, né? A promessa de paz dos Seleucidas, que é uma promessa descumprida, e depois dessa promessa descumprida, acontecendo o que exatamente? Depois dessa promessa descumprida, né? Haverá uma desolação, né? Do quê? Do templo. Até quando? Até o fim, né, da guerra. E aí vem justamente, né, o encorajamento do autor de Daniel, que ele diz o quê? Qual é o objetivo dele? Daniel foi escrito em meio à revolta dos Macabeus, com o seguinte objetivo, de dizer, pessoal, fiquem firmes, depois disso, Antíoco Epifânio será destruído. E foi o que aconteceu. Isso o autor de Daniel não sabia, porque Daniel não foi escrito na época que Antíoco Epifânio já tinha sido derrotado. Mas o autor de Daniel esperava que isso acontecesse. E, de fato, isso aconteceu. Tá? E a gente vai continuar falando do capítulo 10 na próxima aula.